Em 2 Reis, capítulo de 13 a 15, nós vemos um período difícil na história de Israel e Judá, marcada por reis que, na sua maioria, não andaram no caminho do Senhor. Mesmo assim, Deus continua mostrando misericórdia, preservando o povo por causa de sua aliança. Esse trecho nos mostra claramente que a desobediência traz consequências, mas também como a graça de Deus ainda se manifesta. No capítulo 13, o povo de Israel sofre por causa de seus pecados, e Deus permite que sejam oprimidos por seus inimigos. O rei Jeoacás faz o que é mal aos olhos do Senhor, seguindo os pecados de Jeroboão. Mas em meio à aflição, ele clama ao Senhor, e Deus ouve sua oração, mostrando que ainda havia espaço para arrependimento. Deus levanta um libertador para aliviar o sofrimento do povo, mas mesmo assim, Israel não abandona completamente seus pecados. Isso nos mostra que muitas vezes as pessoas querem socorro de Deus, mas não querem mudar de vida. Eles experimentam o livramento, mas continuam no erro. Ainda no capítulo 13, vemos o final da vida do profeta Eliseu. Mesmo doente, Deus usa Eliseu para trazer direção a Joás. E isso nos ensina que Deus pode usar seus servos até o último momento de suas vidas, independente da situação. Há um momento marcante quando Eliseu pede ao rei que atire flechas, simbolizando a vitória contra os inimigos. Porém, o rei demonstra pouca fé ao parar cedo, e por isso a vitória seria limitada. Isso nos ensina que muitas vezes recebemos pouco de Deus porque confiamos pouco. Depois da morte de Eliseu, aconteceu um milagre impressionante. Um homem morto revive ao tocar os ossos do profeta. Isso mostra que o poder de Deus não está limitado à vida de alguém, mas é o Senhor que opera, conforme a sua vontade. No capítulo 14, vemos o reinado de Amazias, rei de Judá. Ele começa fazendo o que é reto aos olhos do Senhor, mas não de todo o coração. Ele não remove os altares, e o povo continua sacrificando fora do lugar determinado por Deus. Amazia vence batalhas, mas depois se enche de orgulho e acaba sendo derrotado por Israel. Isso mostra como o orgulho pode levar à queda. Quando o homem se afasta da dependência de Deus, mesmo tendo começado bem, ele pode terminar mal. Também vemos o reinado de Jeroboão II em Israel, que apesar de fazer o que é mal, traz prosperidade ao reino. Isso acontece não por causa da justiça do rei, mas pela misericórdia de Deus, que vê o sofrimento do povo e decide agir. No capítulo 15, há uma sequência de reis, tanto em Judá quanto em Israel, e muitos deles fazem o que é mal diante do Senhor. Esse período é marcado por instabilidade, conspiração, assassinatos, mostrando o quanto o povo estava distante de Deus. Em Judá, o rei Uzias, também chamado de Azarias, governa por um tempo longo e faz o que é reto, mas também não remove os altares. Mesmo um bom rei deixa falha, mostrando que nenhum homem é perfeito. Enquanto isso, em Israel, há uma grande instabilidade política. Reis sobem ao trono por meio de violência e são rapidamente derrubados. Isso é consequência direta do afastamento de Deus e da idolatria que dominava o povo. Esse cenário todo revela um povo que perdeu o temor ao Senhor. Mesmo vendo a ação de Deus ao longo da história, muitos continuavam vivendo de forma desobediente, confiando mais em si mesmo do que no Senhor. A lição é muito clara. Não basta conhecer a Deus ou buscar a ajuda dele apenas nos momentos difíceis. Deus deseja um coração inteiro, comprometido, que vive em obediência constante. Quando confiamos poucos, recebemos poucos. Quando nos afastamos, colhemos consequência. Mas quando nos arrependemos de verdade e buscamos ao Senhor de todo o coração, Ele continua sendo misericordioso e fiel para restaurar. Amém.